Hoje nós vamos falar de inversão de suportes e resistências no gráfico. Olá, magnatas! Tudo bom com vocês? Não esquece, antes de continuarmos esse vídeo, se você está gostando, deixa aquele like, se inscreve e compartilha o canal para ajudá-lo a crescer. Vamos então ao assunto do vídeo. Em vídeos anteriores, nós falamos do quê? Por isso é importante, eu sempre falo nos vídeos, nós estamos em uma continuidade, então é importante que se você não viu os vídeos anteriores, dá uma pausa nesse vídeo, volta lá e assiste para que você possa entender bem o conteúdo de hoje. Então, em vídeos anteriores, nós falamos de quê? Nós falamos de suporte e resistência nos topos e fundos. Em outro vídeo, nós falamos de Fibonacci como suporte e resistência. E hoje nós vamos falar de inversão de suporte e resistência. Então, veja os vídeos anteriores para que você não tenha dúvida no vídeo de hoje, ok? Bom, então o que é essa inversão? Muito simples. Essa inversão é quando a resistência do topo anterior vira suporte e quando o suporte do fundo anterior vira resistência. Não é tão simples, é simples assim. Esse é o conceito de inversão de suportes e resistências. Então, vamos tomar como exemplo esse mercado em movimentação de alta. Você sabe, porque sim, você já assistiu o outro vídeo, que o mercado, para se mover, ele faz estrutura, que pode ser de alta e de baixa. Nesse caso, de alta, deixando topos e fundos mais altos. Isso faz o quê? Faz o mercado subir. Beleza, então tomemos esse exemplo. Para o mercado subir, ele tem que romper o topo anterior de alta, do movimento de alta, ok? Então ele tem que romper esse topo para que ele possa continuar fazendo a ondulação de alta. Então o mercado aqui subiu, desceu e subiu. Para que ele continue esse movimento de alta, ele tem que romper esse topo. Como vimos, esse topo é uma resistência. Então, vamos supor que o mercado ganhou força e falou, agora eu vou! E ele sobe e ele rompe esse topo. Ok, a gente sabe que para continuar subindo ele tem que descer e subir novamente, fazer essa ondulação e repetir essa ondulação. Então, o mercado desce e esse topo que era uma resistência passa o quê? A virar um suporte. E assim o mercado sobe novamente, seguindo a sua tendência ou movimento natural. Percebam que quando o mercado faz esse movimento de subir, descer, voltando no topo anterior, que era uma resistência e agora é suporte, ele forma um desenho de um 8 deitado, um 8 desengonçado. Então, ó, vejam aqui esse 8 deitado. Essa é a estratégia muito simples de inversão de suporte e resistência. Agora vamos para um exemplo de um mercado em movimentação de baixa, ok? Então o mercado, para continuar descendo, ele tem que romper o fundo anterior, que é um suporte. Então ele ganha força, se decide romper e segue o movimento dele. Quando ele subir, esse fundo que antes era um suporte, estava segurando o mercado, agora passa a formar o quê? Uma resistência, formando o 8 deitado e o mercado segue a sua movimentação natural. Normalmente, essa zona de inversão, ela se dá no Fibonacci entre o 38,2% e o 50%. Então, é uma zona que, se você fizer a projeção de Fibonacci de 0 a 100, como vimos no vídeo anterior, essa zona normalmente dessa inversão de suporte e resistência vai entrar entre o 38,2% e os 50% do Fibonacci. Então aqui, como a gente vê, o mercado sobe, desce,
volta no topo, que era uma resistência, agora é um suporte, e olha onde está a zona. Se você pegar e medir o Fibonacci de 0 a 100, aqui está o 50%, aqui está o 61,8% e aqui o 38,2%. Ele normalmente volta entre os 50% e o 38,2%. É a zona de inversão de suporte e resistência, e ele volta a seguir o seu movimento natural. Aqui a mesma coisa. Quando ele voltar para o suporte que virou resistência, ele vai vir até a zona de 50% e 38,2% do Fibonacci. Então, se você medir de 0 a 100, quando ele voltar a subir, ele vai voltar entre o 38,2% e o 50%. Então, vamos para o gráfico, ver como é que isso funciona na plataforma. Estamos aqui, então, no nosso gráfico do mini índice futuro Bovespa e tem uma clara movimentação de baixa nesse instante. Então o mercado ele desce, sobe, desce, deixa uma microestrutura de baixa. Isso leva o mercado para baixo. Ok. Quando ele chegar nesse ponto, ele vai subir até aonde nós queremos buscar a estratégia da inversão do suporte e resistência. Então ele vai subir até entre a zona de 38,2% e 50% do Fibonacci. Então, se a gente fizer essa projeção, veja bem, ele foi exatamente entre os 50% e o 38,2% e desceu. Mas, claro, você precisa, se você for fazer a estratégia da inversão do suporte e resistência, você precisa ficar marcando o Fibonacci o tempo todo? Claro que não. Se você sabe que o fundo, que antes era um suporte, vira uma resistência, ou o topo, que antes era uma resistência, vira suporte, é só você marcar esse fundo. Então, por exemplo, aqui temos esse fundo, que antes era um suporte, e agora vai virar uma resistência. Marquei, pronto. Você fez essa projeção. Quando o mercado descer aqui e voltar, ele volta na sua projeção ou perto dela, e aí você pode realizar, nesse caso, a sua operação de venda. Então, beleza, o mercado subiu até aqui, desceu novamente, começou a subir. Até onde ele vai começar a subir? Bom, eu quero usar a estratégia de inversão, suporte e resistência. É só botar nesse fundo aqui que antes era um suporte. Olha lá, ele rompeu um pouco, mas logo desceu, lhe dando outra oportunidade de venda. Veja que o 8 deitado está marcado aqui, ó. Subiu, desceu, subiu, voltou. Um 8 deitado aqui. Bom, então beleza, o mercado bate aqui, desce novamente. Ele vai subir aonde? Eu quero seguir a estratégia de inversão, suporte e resistência. Então, ele volta no suporte, que agora é uma resistência, toca exatamente lá, nesse fundo anterior e dispara para baixo. Quando vem aqui, a mesma coisa. Se você marcar esse fundo, que agora é um suporte, que era um suporte no caso, e ele desceu, quando ele subiu, olha, ele chegou pertinho de lá, não tocou na região do suporte dos corpos desse candle, mas já desceu, colocando aqui um engolfo de baixa que poderia ter sido uma oportunidade de venda para você. Quando ele desce aqui, ó, desceu isso aqui tudo, ele vai voltar aonde? Ok, se a gente colocar nesse corpo aqui, que antes era um suporte, veja bem, o mercado volta exatamente lá e lhe dá outra oportunidade de venda. Bom, então é isso, magnatas. Eu espero que vocês tenham gostado. É um assunto simples, fácil, mas muito eficiente, uma alta chance de assertividade. Usem bastante. Se vocês não entenderam algo, volta e assiste novamente. E se ainda assim não entender, como eu digo sempre, escreve nos comentários que eu vou responder você. A gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço e tchau, tchau!